Olá, olá, meus futuros militares do Exército Brasileiro. Homens e mulheres estão aptos a fazer esse concurso e se tornar um militar de carreira. Contem com a gente sempre aqui no Sou Militar. Bom, o nosso próximo assunto, de agora, nossa aula, é sobre a expansão territorial, as bandeiras. Gente, esse conteúdo ainda está no contexto da União Ibérica, beleza? A União Ibérica, como consequência, permitiu a expansão luso-brasileira além dos limites do Tratado de Tordesilhas, perfeito? Além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Então vamos que vamos, é um assunto mais específico, né, dos nossos conteúdos para carreiras militares das Forças Armadas do Exército Brasileiro. Então a gente vai ver aqui as específicas. Olha só, bandeiras, expedições particulares de caráter militarista com finalidades diferenciadas, que contribuíram com a expansão territorial para além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Ponto de partida, a Capitania de São Vicente, principalmente da cidade de São Paulo. Os padres, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles foram os fundadores do Colégio São Paulo de Piratininga, que deu origem à cidade de São Paulo, tá? Então, dali vão partir as monções. O que seriam essas monções? Isso aqui tem um contexto. As monções eram épocas do ano aonde no Oceano Atlântico sopravam ali ventos, né, que levavam as embarcações movidas às velas, aqueles panos das embarcações, tá, do Brasil para as Índias Orientais. Entendeu? E esse percurso, utilizando essas monções, tá, era em uma certa época do ano. Beleza? Então, saíam ali, né, os ventos do Brasil empurravam as embarcações para as Índias Orientais. Então, essas monções aqui no Brasil, no Sudeste, eram época do ano em que os rios do Sudeste brasileiro propiciavam a navegação dos bandeirantes paulistas de São Paulo ou São Vicente para o interior. Então, ocorre aí essa alusão, né, às monções das Índias com as monções dos bandeirantes. Época do ano, Rio Baixo, os bandeirantes conseguiam navegar pelo interior do Brasil. Perfeito? Então eram embarcações. Por isso aí, por que bandeira? Porque na proa da canoa eles fincavam ali uma bandeira. Ok? Então tá aí. Aí vamos lá. As mais específicas aqui. Capitania de São Vicente. Decadência da economia açucareira, litoral estreito, elevada pluviosidade, distância dos mercados consumidores europeus, a economia de subsistência com base na mão de obra indígena. Veja só, a economia açucareira de São Vicente entrou em declínio. A invasão holandesa no Nordeste e na África, em Angola, prejudicou a entrada de escravos africanos em São Vicente. Então, já se praticava a escravidão indígena, perfeito? Mas mais ainda, com a ausência de escravos, aí que eles vão capturar índios mais ainda. Mas qual eram os índios e de que regiões os indígenas, sob o controle de quem os bandeirantes vão capturar? Sobre a proteção dos jesuítas. Então, os bandeirantes, eles invadiam em muitas missões jesuíticas do sul do país, ali no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Só que as missões, muitas vezes, dali eram missões espanholas, então eles atacavam lá. Show? Olha aí a imagem, né, do Martius, a expedição de reconhecimento da Lagoa dos Pássaros, Rio São Francisco. Tem aí, né, o conjunto de exploradores do interior. Essa imagem aqui, obviamente, não está fazendo a alusão ao período do século XVII, tá? O Von Martius vem ao Brasil no século XIX. Só trouxe aqui para ilustrar a vocês. Olha só, aqui, ó, expansão
territorial as bandeiras. Então vamos aqui, ó, começando pelo mapa da esquerda. Os bandeirantes, né, o bandeirismo e o ataque às missões jesuíticas. Olha aqui a legenda. Missões jesuíticas, ó, Rio Grande do Sul, ok? O Paraguai, acho que já é o Paraguai aqui, Argentina, tá? O Uruguai aqui e tal, beleza? Aqui tem uma fortaleza, o Forte Coimbra, quero ver quem vai morar aqui na Forte Coimbra, lá no Mato Grosso, ok? Bom, mas enfim, aqui ó, expedições de resgate e apresamento dos Guarani, 1550, 1641. Aí temos expedições de apresamento de outros grupos, sobretudo de 1640, Raposo, Tavares, André Fernandes e Fernão Dias Paz. Olha o percurso que esses caras tomaram, seguindo a linha laranja. Saíram, meu irmão, de São Paulo, foram para o centro-oeste, passaram por Mato Grosso, sobe aqui ao Rio Madeira, meu irmão, e vão bater lá na foz do Rio Amazonas. Expedições de mercenários paulistas nas guerras do Nordeste, 1658, 1722, era para capturar ali os negros que fugiam para os quilombos. E aí as missões religiosas, né? As missões religiosas fundadas por membros da ordem dos jesuítas, dos carmelitas, enfim. Agora, vejam aqui no mapa, aquilo que a gente falou em aulas anteriores, ó. Ah, tá, e essa invasão, gente, ó, dos bandeirantes para o oeste foi possível graças à União Ibérica. A linha de Tordesilhas, ela foi anulada por um período durante a União Ibérica. Então, os portugueses vão ocupando o oeste e quando acaba a União Ibérica, o tratado volta a prevalecer, a existir, mas os colonos portugueses não vão querer sair do oeste, não vão querer sair da Amazônia ou do centro-oeste, ainda mais porque eles encontram ouro e diamante nas Minas Gerais e no Mato Grosso, né? Encontram ouro no Mato Grosso e em Goiás, então eles não vão querer sair dali. Então, os conflitos entre colonos portugueses e espanhóis eram intensos, tá? Mas esse outro mapa chama atenção para aquela divisão dos governos gerais, 1572 a 1578. Né? Nós vamos ter ali o governando o sul, o Antônio Salema, e o governando o norte, através de Salvador, o Luiz de Brito, beleza? Mas em 1578 voltou a unificação, só uma sede do governo geral. A outra coisa que eu quero mostrar a vocês é nesse mapa, ó, América Portuguesa, limites e divisões administrativas, de 1621 a 1774. O caso é o seguinte, nesse mapa, gente, ele está falando aqui na legenda, ó, a criação de novos núcleos político-administrativos da América Portuguesa, 1621, durante a União Ibérica. Olha a legenda, leia a legenda, ó, Estado, laranjinha aqui, ó, mais clarinho aqui, ó. Estado do Brasil, 1621, 1774. Então, criação do Estado do Brasil. Essa área aqui, ó, roxa, a gente vai chamar de Estado do Maranhão, 1621. 1654 passou a ser chamado de Estado do Maranhão e Grão-Pará. E em 1772, Estado do Grão-Pará e Maranhão. Beleza? Aí nós temos na legenda, ó, Estado do Grão-Pará e Maranhão, 1621, 1772, né, denominado Estado do Maranhão até 1737. Beleza? Estado do Maranhão e Piauí, quando ocorre o desmembramento do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Em 1772 passa a ser chamado de Estado do Grão-Pará e Rio Negro, tá aqui, ó. Beleza? Grão-Pará e Rio Negro, Estado do Maranhão e Piauí. Perfeito? E o último aqui, área ocupada entre Portugal e Espanha. Disputa territorial pelo Rio Grande do Sul. Vejam por que isso é importante. Porque nós estamos falando de dois Brasis. Estado do Maranhão e Grão-Pará, que passou a ser chamado em 1651 de Estado do Grão-Pará e Maranhão. Beleza? A sede desse Estado, do Grão-Pará e Maranhão, era Belém. Mas por que essa divisão, professor? Porque lá durante a União Ibérica,
ocorre uma reforma política administrativa. A ideia era sistematizar a colonização portuguesa na América. Então, a comunicação entre a colônia do norte, as colônias do norte, as capitanias do norte e Salvador, na Bahia, era muito difícil. Demorava muito tempo para uma notícia sair de Salvador e ir para São Luís. Então, era mais rápido se comunicar de São Luís diretamente com Lisboa. Perfeito? Então, a coroa portuguesa, durante a União Ibérica, resolve dividir o Brasil em Estado do Brasil e Estado do Maranhão, 1621, com sede em São Luís. Perfeito? Bom, tranquilo, calma aí. Já lá em 1651, o Estado do Maranhão e Grão-Pará, que é a região norte inteira, passa a ser chamada de Estado do Grão-Pará e Maranhão. Em 1772, o Marquês de Pombal ele divide o estado do Grão-Pará e Maranhão em dois novos estados. Primeiro, no oeste, estado do Grão-Pará e Rio Negro e estado do Maranhão e Piauí. Perfeito? E você tem lá no sul do Ceará, para baixo do Brasil, você vai ter o estado do Brasil. Já te ensinaram isso na escola? Responde aí para mim, já te ensinaram isso? Sabia que existia isso no Brasil? Pô, professor, mais ou menos aí 3 colônias? Exatamente. É por isso que, em 1822, Dom Pedro I, ele proclamou a independência do Brasil. O que você estuda ali depois? Que ocorreram a resistência de outras províncias que não reconheceram a independência do Brasil. Justamente a do Grão-Pará, que era subordinada à coroa portuguesa e não, ou seja, a Lisboa, e não ao Rio de Janeiro, que era a sede do Brasil a partir de 1763. Caraca, professor, é muita informação. É informação, guerreiro. E aí, a ideia de você ler essas nossas aulas e assistir as videoaulas aqui para entender todo esse processo. Beleza? Então, fala assim, a independência do Estado do Brasil. Tu pensa o Brasil inteiro, né, que tornou independente. Não, primeiro o Estado do Brasil. Só em 1823 que o Estado do Grão-Pará e Rio Negro foi anexado ao Estado brasileiro, ao Império Brasileiro, pela força das armas. Tá? Beleza. Então, expansão territorial. Agora, vamos a mais específica. Observem a tela. As bandeiras. Então, nós temos aqui os tipos de bandeiras. A de apresamento indígena ou pré-ação. Bandeiras de pré-ação. Sertanismo de contrato. E a mineratória, ou bandeira de prospecção. Que eram as bandeiras responsáveis para o encontro de metais preciosos. Objetivo da bandeira de apresamento: capturar índios, principalmente das missões religiosas. Por quê, professor? Porque eles já estariam, entre aspas, aculturados, civilizados, mansos, dóceis. Sertanismo de contrato: captura de escravos fugitivos, destruição dos quilombos. O sertanista mais conhecido que destruiu Palmares, quem é, hein? O Domingos Jorge Velho. A expedição mineratória, exploração de metais e pedras preciosas. O Manuel Borba Gato, né, ele vai achar ouro nas Minas Gerais, por exemplo. É um exemplo de vários, né? O Anhanguera, né, ele vai encontrar ouro lá em Goiás, ok? Região de ação: apresamento indígena. Sul, ataque às missões. Sertanismo de contrato, principalmente no Nordeste, né, que teve a invasão holandesa, a fuga dos escravos. E a mineratória, prospecção: Minas, Goiás, Mato Grosso e sul da Bahia, beleza? Sul da Bahia. Período de maior ocorrência: apresamento indígena, século XVII. Sertanismo de contrato, século XVII, até a destruição do Quilombo de Palmares, em 1695. E os séculos XVII e XVIII, nas bandeiras de prospecção. Decorrências:
escravidão e extermínio de indígenas, destruição de missões, conflito com os missionários, expansão territorial, além dos limites de Tordesilhas. Tentativa de intimidação à resistência negra de formação de quilombos. Tentativa de intimidação à resistência negra de quilombos. A mineração, consequências daí, decorrências, interiorização da colonização, formação dos núcleos urbanos, crescimento populacional. Então, a atividade mineradora na América Portuguesa provoca aí uma grande concentração de pessoas no interior do Rio de Janeiro, depois São Paulo e agora Minas, com a formação de núcleos urbanos. Vamos ter uma sociedade mais dinâmica, sociedade da atividade, né, do ciclo da mineração. Não gosto de falar ciclo, mas vamos lá, né? Do período da mineração no Brasil, as sociedades urbanas serão mais dinâmicas. Então, vai ter aí um dinamismo social na região mineradora. Trabalho escravo e resistência. Trabalho escravo e resistência. Então, os escravos vão sair da costa ocidental da África em direção às Américas. Só para o Brasil foram mais ou menos 4,8 milhões de escravos africanos trazidos para a América Portuguesa, ou seja, Brasil. Aqui no Brasil, como forma de fugir dos castigos físicos, das extensas jornadas de trabalho e de sua condição, os escravos resistiam por meio de fugas, abortos, assassinatos, furtos, sabotagem ao engenho, formação de quilombos, rebeliões e suicídio. Suicídio também é considerado um foco de resistência. Os abortos, aqui as mães escravas, né, elas matavam, as crianças faziam o aborto, faziam o aborto ali e tal, e também, às vezes, matavam as crianças. Ao parir uma criança escravizada, a mãe já matava ali para a criança não sofrer o que ela estava sofrendo ali durante a escravidão. Tá, beleza? Mais de 350 anos de escravidão no Brasil. Bom, e aqui nós temos o quilombo. O que é um quilombo? Essa palavra é de origem iorubá, significa fortaleza. Então, a fortaleza dos negros contra a escravidão, daí o quilombo. Então, nos quilombos, refugiavam-se escravos fugidos, indígenas, criminosos e brancos, descendentes de europeus pobres. Perfeito? Então, vejo que havia ali também uma diversidade étnica dentro dos quilombos. Os quilombolas viviam da agricultura, caça, pesca, pecuária, coleta de frutos e assaltos. Se fosse quilombo na região mineradora, os caras iam também minerar, ok? O quilombo de Palmares foi o maior, com cerca de 20 mil. Há historiadores que especulam em torno de 30 mil pessoas. E o mais duradouro, Zumbi, foi seu líder mais conhecido. O quilombo foi dizimado pela expedição do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Aqui está o bizu, Domingos Jorge Velho, 1694. Beleza? Então, gente, no edital de vocês tem aí a escravidão, tá? É basicamente isso que vai ser cobrado para vocês na história do Brasil, beleza? A escravidão. E a gente vai ter mais referências, a gente continua falando de escravidão com a vinda da família real portuguesa, continuaremos a falar sobre escravidão durante o primeiro reinado, o período regencial, o segundo reinado, quando é abolida a escravidão. Tá? Então não se preocupe, professor, fala mais de escravidão aí. Não, pô, vamos falar por cada período ou fase da história do Brasil. Colônia, império, beleza? Colônia e império. 350 anos de escravidão. Agora observe aqui os números do tráfico no Brasil. Os escravos chegavam ao Brasil nos navios negreiros. As principais cidades que recebiam os escravos era Recife, a de Salvador, que vai receber muitos escravos e iorubás, e o Rio de Janeiro, que vai receber ali, durante o auge da mineração, muitos escravos da região do Congo, Angola, ok? Não é assim, pessoal, não é para generalizar. Só negros de Angola foram para o Rio. Não.
tá? Em maior quantidade. Iorubá na Bahia e congoleses no Rio de Janeiro. A gente chama eles de bantus, né? Os negros da etnia banta. Tranquilo? Aí vamos lá. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos escravizados tenham sido trazidos para o Brasil entre 1531 e 1855. Observe a progressão do tráfico na tabela abaixo. Aí nós temos as estimativas de desembarque de africanos do Brasil de 1531 a 1855. Pô, professor, por que desembarque de africanos até 1855? Pelo seguinte, ó, vamos adiantar aqui. Ó. Em 1850, foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela extinguiu o tráfico internacional de escravos. Então, é por isso que a gente vai ter o declínio da entrada de escravos africanos de 1850, mas aqui, ó, até 1855 já não desembarcavam escravos africanos da África. Vindos da África, beleza? Bom, aí vamos lá, os períodos que eu trouxe aqui para vocês, 1531 a 1600, 1601 a 1700, ou seja, quase um século para cada. Né? Aqui vamos ter mais ou menos aí 54 anos. Número de escravos, pegando aqui de 1531 a 1855, de 50 mil para 1.719.000. Né? Fazendo aqui esse recorte. Né? Nesses 70 anos, 50 mil. Só nesse aqui, ó, de 54 anos, 1.719.000 escravos, mais ou menos. Intensifica-se o tráfico de escravos, utilizados principalmente na lavoura do café, da expansão do Sudeste. O tráfico foi legalmente extinto no Brasil em 1850, mas houve contrabando até 1855. Então vejam que a nova atividade econômica do Brasil, no século XIX, vai ser o café. Ok? A expansão territorial, as bandeiras, mas, gente, isso aqui, ó, são as atividades que agrícolas ou extrativistas que estavam à margem da plantation. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, as drogas do sertão, a pecuária, promover a expansão territorial portuguesa na América. Começando por aqui, ó, pelo gado. Quem traz as primeiras levas de gado para o Brasil, quem lembra o nome do governador? O primeiro, Tomé de Souza. Ele traz o gado para o Brasil, que inicialmente era criado no litoral, junto com as plantações de cana-de-açúcar, mas a partir do momento que o gado começou a atrapalhar a plantação da cana-de-açúcar, ele foi empurrado para o interior, para as margens do Rio São Francisco, também conhecido como o Rio dos Currais. Então, você vai ter atividade pecuária aqui nessa área. Você vai ter vaqueiros, que eram homens livres, tá? Que vão trabalhar na atividade da pecuária do Nordeste. Vamos ter também a introdução do gado no Rio Grande do Sul. Aqui vamos ter as estâncias gaúchas, né? Vão fazer objetos de couro, sebo e charque, né? Os charqueadores. E eles vão transportar charque através das mulas até a região das Minas Gerais. Perfeito? O Rio São Francisco, gente, do Rio São Francisco, ele é também conhecido como o Rio dos Currais, ou Rio da Integração Nacional. Tá? Os sertanistas, militares portugueses, vão adentrar na Amazônia a fim de defender a Amazônia contra as invasões francesas, holandesas e inglesas na região amazônica. Então, os colonos portugueses vão explorar as famosas drogas do sertão. Professor, o que é droga do sertão? Todo produto medicinal e aromático, ou seja, ervas medicinais e ervas aromáticas, os portugueses chamavam isso de drogas. Sertão, porque elas estavam dispostas no interior do Brasil, distante do litoral. Daí o termo drogas do sertão. Perfeito? Drogas do sertão, vamos utilizar ali a mão de obra indígena, tá? A mão de obra indígena. Falando de mão de obra indígena, nós temos que tratar as seguintes situações. Que situações são essas? Primeiro,
sobre a escravização indígena e a escravização africana. Os jesuítas, quando chegam no Brasil, a partir de 1549, eles vão condenar a escravidão indígena, certo? Eles vão pedir para a coroa portuguesa lei que proíba a escravidão indígena. Mas, se não vai ter indígena para escravizar, então, quem vai ser escravizado? Daí a ideia de se escravizar os africanos. Existe ali uma teoria, né, explicações por que a igreja defendeu a escravidão africana, ou seja, justifica a escravidão africana, certo? Então, mas essa justificativa não interessa para nós agora, nesse momento. Quem sabe numa aula aí futura. Mas existe a explicação religiosa porque se escraviza africano e não indígena. Porém, para a coroa portuguesa, o que mais valia era a escravidão africana. Por quê, professor? Porque quando se autorizava a escravidão indígena, era simplesmente capturar o índio para escravizar. Não havia comércio. Se não havia comércio, não tinha pagamento de imposto. Então, a coroa portuguesa ela não recebia nada pela escravização indígena. Mas a partir do momento que a coroa portuguesa restringe a escravidão indígena em favor da escravidão africana, ou seja, do tráfico internacional de escravos, o traficante de escravos que compra o escravo na África e vende no Brasil, ele vai ter que pagar impostos. Então, né, o valor do imposto da compra e venda de escravos, né, vai para a coroa portuguesa. Isso é uma importante informação. O que eu quero dizer é que o tráfico de escravos ele entra no circuito do mercantilismo. Entendeu? Aquela política de intervenção do Estado da economia, a autorização do rei de se traficar seres humanos para o Brasil entra no circuito do mercantilismo. Show de bola? Então tá aí, tá? A expansão territorial provocada ali pela expansão agrícola, expansão da pecuária e o extrativismo vegetal. E, claro, mineral também, com a mineração na região das Minas Gerais. E aqui eu trouxe esse mapa, né, só para a gente observar aqui a expansão territorial das bandeiras, né, a expansão da pecuária nordestina. Né, vamos se ligar aqui, pessoal. Esse mapa serve para geografia também. Identificamos aqui o rio da integração nacional, o rio dos Currais, para onde foi empurrado o gado. A linha de Tordesilhas, que perdeu validade durante a União Ibérica. Perfeito? A União Ibérica. Professor, os portugueses tinham a permissão de adentrar no interior, principalmente no norte tinha, pessoal, tinha. Mas quando os portugueses eles vão tomando posse de terras a oeste da linha de Tordesilhas, ó, os portugueses eram espertos, eles falavam assim, ó, tomamos posse dessa terra em nome de Deus e do rei de Portugal. Ou seja, eles falavam isso, esse discurso, entre os anos de 1580 e 1640. Então, teoricamente, os portugueses não estão invadindo, certo? Eles não seriam invasores, eles estavam num reino que pertencia ao rei da Espanha, tanto na parte leste como da oeste. Então, tomam posse dessas terras em nome de Deus e do rei de Portugal. Então, é por isso que, quando os espanhóis reivindicam terras ocupadas pelos portugueses no oeste do Brasil, os portugueses vão levantar documentos, encontrar documentos para negociar, para fazer tratados com os espanhóis. Olha, nós não invadimos, nós tivemos a permissão de um rei para fixarmos nestas possessões a oeste. Então vamos ter o que aí? Várias disputas e conflitos que serão solucionados ao longo do século XVIII e XIX, até mesmo início do século XX, com os tratados e limites do Brasil, isso que é tema para a nossa próxima aula. Perfeito? Então, finalizamos aqui esse bloco de expansão territorial, as entradas e bandeiras. Ah, tá.
e se ligaram, né? Qual a diferença das bandeiras para o sertanismo de contrato, ok? Então tá na tabela ali para você revisar depois. Então, forte abraço, daqui a pouco nós voltaremos. Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida, né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão, para quem ainda não se inscreveu, então a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então, tem muita gente aí preocupado. Ah, Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né, uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga, isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou em mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediada em Manaus, e aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF ou passar num concurso da ESA. Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil, e hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então, aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno,
E aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem o passo a passo, então você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, é um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né, a vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025? Já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso. E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu tô falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento, né, de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000.
Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até 6 mil reais o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui o módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula. Espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e, conforme for, a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas, como o que eu acabei de mostrar para vocês. Realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo, mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! E aí, pessoal, estamos de volta, professor Luiz aqui na área, estamos de volta. Vamos dar sequência à nossa aula sobre as revoltas nativistas. Como eu falei para vocês, eu vou passar um bizu para você memorizar as principais revoltas de sentimento nativista. Então, fique aqui com a gente. Olha só, nós temos agora a Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Pernambuco, 1710, Guerra dos Mascates. Esse termo mascates, tá? Ele só surge lá no século XIX. Um escritor brasileiro, José de Alencar, ele chama os comerciantes portugueses de mascates, ok? Então, os historiadores pernambucanos, ao identificar que em Pernambuco, em Recife, nos anos de 1710, havia uma grande quantidade de comerciantes portugueses, então eles chamaram esses comerciantes portugueses de mascates. Então, por isso que a gente chama de Guerra dos Mascates, tá? Na história pernambucana, eles chamam também essa guerra de Fronda dos Mazombos. Tá? Como é que é, professor? Que nome fez esse? Fronda dos Mazombos. Beleza? Mazombo era um apelido que os portugueses davam aos colonos, aos homens nascidos no Brasil, tá? Homens brancos, claro, nascidos no Brasil. Era uma desavença, né? Uma frescura. Você é branco, mas nasceu no Brasil, então Mazombo. Aí os brasileiros lá de Pernambuco, nascidos no Brasil, né, em Pernambuco, falavam, e vocês são marinheiros. Aí ficava nessa onda, né? O marinheiro, aí o outro mazombo, né? Vai para aquele lugar. Tá? Então era essa parada, uma frescura aí. Tá? E dependendo da região brasileira, tem aí os
os xingamentos de um com o outro, o nascido no Brasil com os portugueses. Mas, enfim, Guerra dos Mascates. Aconteceu em Pernambuco em 1710. Aí, de novo, né, que eu falei para vocês, lá na aula de invasão holandesa em Pernambuco, 1630, 1654, que era um assunto que a galera de Pernambuco detona certo essas questões, porque envolve a história dali, né? E a Guerra dos Mascates também, cara. Então, assim, para os pernambucanos, não, quem já estudou lá em Pernambuco, saca que, pô, essa porra aí é tudo regional, espaço Pernambuco, né? Recife e Olinda eu manjo. Então fica mais fácil. Aí, olha só, nós temos aqui as características geográficas de Pernambuco. Então, vamos tentar fazer aqui o litoral pernambucano. Tá aqui, ó, o atual estado de Pernambuco, né? Parece um retângulo aí e tal, ok? E ali, gente, em Pernambuco, existe duas grandes cidades. Aí nós vamos ter a parte vermelha, né? O retângulozinho vermelho, vamos chamar de Olinda. Olinda, que era a capital de Pernambuco até 1710. E a outra ali era um vilarejo, não era nem vila, não era nem vila, era um vilarejo mesmo, né, comum, normal, chamado de Recife. Recife, a Mauricéia, esse vilarejo que foi revitalizado, urbanizado pelo Maurício de Nassau, ok? Então, veja só, você tem aí Olinda. Olinda era cidade. Olinda, cidade. Tá? Recife não tinha uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal ficava em Olinda. Tá? Recife era um vilarejo. Ok? Você não vai ter ali uma prefeitura em Recife, não tinha, tá? Então, quem organizava, professor, a cidade, quem a mantinha limpa, por exemplo, era a Câmara Municipal de Olinda. A Câmara Municipal de Olinda que organizava Recife, tá? Mas olha, a partir do momento em que na tua rua, por exemplo, tá esburacada, tá faltando luz nos postes, lâmpada nos postes, entendeu? Tá havendo ali o lixo amontoado na rua. Tu vai reclamar para quem? Pro teu prefeito, pro teu vereador, certo? Então, tudo isso em Recife acontecia. E os recifenses, ou seja, os comerciantes portugueses, moravam em Recife. E aí eles vão querer reclamar com quem? Com a Câmara Municipal de Olinda. Ô, meus amigos, tá uma merda a minha rua, vai lá consertar, pô. Aí, ó, Câmara Municipal de Olinda, já vai, vamos consertar depois. Pague seus impostos e venda seus produtos secos e molhados no pendura, no fiado, a crédito. Entenderam aí a jogada? Então, vamos lá. Primeiro, os moradores de Olinda eram os mazombos, tá? Os pés de chumbo, beleza? Os nascidos no Brasil, herdeiros daquela elite aristocrática, açucareira. Eram latifundiários, agrários portadores de açúcar, mas que estavam em declínio econômico desde a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Certo? Mas eles faziam parte da aristocracia, eram os homens bons da Câmara Municipal de Olinda. E esses membros da aristocracia decadente de Olinda compravam produtos dos comerciantes portugueses a crédito, mas só que na hora de pagar as compras, né? Vamos lá, vou te dar 30 dias para pagar, mas na hora de pagar os olindenses falavam, ó, nós vamos descontar nos impostos que Recife deve a Olinda. Então os portugueses, não, velho, tá? Assim já é demais.
Então, vocês não estão pagando as dívidas, a gente paga impostos e as nossas ruas estão todas, né, Recife está todo esculhambado. Então, vamos ter que fazer uma coisa. Vamos ter que tornar Recife autônoma em relação a Olinda. Então, os comerciantes portugueses, de forma unilateral, certo? Sem a permissão de Olinda ou do rei de Portugal, tá? Criam a sua Câmara Municipal em 1710. Fala, agora Recife é autônoma em relação a Olinda. Obviamente que os olindenses não aceitaram essa insubordinação de Recife, né, dos moradores de Recife, então Olinda ataca Recife. Então foi guerra da aristocracia brasileira decadente contra os comerciantes portugueses. Daí o nome Guerra dos Mascates. Bom, dessa guerra teve a intervenção direta do rei de Portugal. Então o rei de Portugal interveio no conflito e determinou a elevação de Recife à condição de vila, com permissão de se instalar em Recife uma Câmara Municipal. Beleza? Pô, professor, aquelas câmaras municipais que nós estudamos lá na efetivação da colonização, Sim. Aí abre mais uma Câmara em Recife. Aí Recife vira vila, depois cidade, a nova capital pernambucana. Aí o seguinte, pessoal, os olindenses, os nascidos no Brasil, ficaram muito chateados com a coroa portuguesa. Ficaram muito chateados com os portugueses. Então, um sentimento xenofóbico, um sentimento anti-lusitano sobre os pernambucanos, aqueles que nasceram em Pernambuco, vai ficar muito forte, certo? E esse sentimento anti-lusitano, ele vai acabar proliferando e vai criar uma revolta dos pernambucanos contra a presença da família real portuguesa no Brasil. Então, lá na frente, estamos em 1710. Não esqueça isso, guerreiro e guerreira. Não esqueça. Lá em 1817 vai haver uma revolução em Pernambuco, que é chamada de Revolução Pernambucana de 1817. Então, olha só, essa Revolução Pernambucana de 1817 é uma revolução emancipacionista, queria livrar Pernambuco e algumas províncias nordestinas do domínio português. Então, a gente pode dizer que a Revolução Pernambucana de 1817, um movimento anti-lusitano, é que as suas origens começaram aonde? Na Guerra dos Mascates de 1710. Certo? Beleza? Então, guarda aí essa informação. Aí vamos ver aqui o que nós temos no esquema sobre a Guerra dos Mascates. Conflito entre senhores de engenho de Olinda, centro político administrativo da capitania, decadentes e endividados com os comerciantes de Recife, que eram portugueses, os mascates, que ameaçavam duplamente o confisco dos engenhos, como pagamento das dívidas e autonomia política e tributária, com o pedido de elevação de Recife à categoria de vila, coisa que acontece, né, em 1710, com a intervenção do reino sobre esse conflito. Pessoal, toda a Câmara Municipal no Brasil, toda a cidade que tinha uma Câmara Municipal, era instalado na frente dela um pelourinho. O pelourinho era uma espécie de tronco, né, de madeira, podia ser de madeira ou de alvenaria, né, de cimento e tal, ali onde os negros eram amarrados e açoitados. Então vejo que o símbolo de poder da elite local no Brasil era um instrumento de tortura, era ou seja, o pelourinho, entendeu? E vejam que a escravidão ela estava enraizada na mentalidade das elites políticas, que eram, a maioria delas, agrárias, exportadoras e dependentes da mão de obra escrava. Perfeito? Só uma curiosidade aí para você. Bom, o sexto item, nós temos aqui a revolta de Felipe dos Santos,
Muito fácil, isso aqui é a revolta de Felipe dos Santos. Ocorre lá na região das Minas Gerais. Revolta de Felipe dos Santos ou revolta de Vila Rica. Vila Rica, atual Ouro Preto, tá? Revolta de Felipe dos Santos ou revolta de Vila Rica. Aí conflito envolvendo mineradores, mineiros, contrários à instalação em Minas Gerais, no caso em Vila Rica, das casas de fundição. Você que já estudou comigo aqui a mineração, atividade mineradora, já sabe quais eram os objetivos da casa de fundição. O que acarretaria maior controle da cobrança fiscal e reduziria as possibilidades de contrabando do ouro, e também contrários ao monopólio do sal por comerciantes portugueses. Então, em Minas Gerais, lá em Vila Rica, foi instalada em 1720 uma casa de fundição. Só que os mineiros acreditavam que os funcionários da casa de fundição estavam, né, surrupiando, roubando o ouro dos mineiros, cobrando o quinto, mas a parte que ia para a coroa portuguesa era mais do que eles deveriam pagar. Então ocorreu essa desconfiança. E aí o que acontece? Os mineiros espontaneamente foram fazer uma revolta na frente do governo, né, de Minas Gerais. E aí, gente, o Visconde de Assumar, né, ele aleatoriamente escolheu um lá. Ei, pega aquele cara ali, vamos interrogá-lo, vamos dar o exemplo para essa população o que acontece se revoltarem contra a coroa portuguesa. Então, gente, o Felipe dos Santos foi o escolhido. Bruce, então quer dizer que ele não era líder assim? Não. Né? Não era um líder de fato, ok? Então escolheram o cara lá, pega aquele ali, tá mais exaltado, Felipe dos Santos. Então o Felipe dos Santos foi brutalmente torturado, mas quebraram ele todinho, tá? Em praça pública. Depois colocaram, gente, sem exageros, não estou mentindo, colocaram ele, o Felipe dos Santos, todo esculhambado, todo torturado, dentro de um barril, aqueles barril de madeira, igual do Chaves, né? Não sei se vocês já assistiram o Chaves, aí coloca o cara ali dentro, coloca um monte de prego, vidro, né? Garrafa quebrada ali de vidro lá dentro. Aí tampam o barril e jogam o Felipe dos Santos pelas ladeiras lá de Ouro Preto, mano. Tá? Aí o cara lá, pá, e bate lá numa parede daquela lá, de uma casa colonial, né? Aí o Felipe ainda tava vivo, mano. Aí o que o governador faz? Ele manda enforcar, e enforca o Felipe dos Santos. Enfim, a casa de fundição não foi extinta, e essa revolta contra a política fiscal de Portugal termina aí em 1720. Mas vamos ter uma consequência. E que consequência foi essa? Foi a separação da capitania de São Paulo das Minas Gerais. Entendeu? Então, em 1720, ocorre a separação da capitania das Minas do Ouro em relação a São Paulo. Então, em 1720 foi criada, vamos botar aqui, criada a capitania de ou das, né, como quero falar, Minas Gerais. Show de bola? Então tá aí, gente. As revoltas de sentimento nativista. E aí, professor, qual é o bizu? Bateu na tua prova. São revoltas, a assinale alternativa que apresenta uma revolta de sentimento nativista. Aí você vai ter que lembrar da sigla aqui, ó, o BENF. Beleza? BENF. Esse é o bizu. Então, a sigla representa a revolta de Beckman, Emboabas, Mascates e Felipe dos Santos. Show? E a letra E vai ser o quê? Cabanagem, farroupilha. Né? Então, a presente alternativa que não caracteriza como revolta de sentimento nativista. Aí bota lá na letra A, Benf, B, Emboabas, C, Mascates, D, Felipe dos Santos. Aí a letra E, Inconfidência Mineira. Tá aí, certo? Só gravar a sigla BENF. Show?
Então vamos que vamos aqui agora, vamos ver o que nós temos. Olha só, apogeu e desagregação do sistema colonial. De novo, revoltas coloniais ou emancipacionistas. São as sedições que tentaram se libertar do Brasil, da sua região em relação a Portugal. Agora, gente, muda o contexto, tá? Revoltas emancipacionistas são aquelas que queriam a separação de uma determinada região em relação a Portugal. Beleza? Aí nós temos a contextualização. Contextualização, olha só, século XVIII, consolidação do capitalismo industrial e difusão do pensamento liberal burguês, gerando contestações às práticas mercantilistas, monopólio, colonialismo, restrições alfandegárias, protecionismo, etc., e ao Estado absolutista. Já já eu explico isso aqui de maneira geral. Os fatos marcantes fora do Brasil. Revolução Industrial, Iluminismo, Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. O outro, princípios defendidos, liberdade política, econômica individual, igualdade jurídica, direito à propriedade, racionalismo, soberania dos povos e direitos naturais do homem. E fatores internos, opressão colonial, crescimento das camadas médias intelectualizadas. Então, vamos lá para a contextualização. Século XVIII. Aí nós temos o seguinte, uma nova perspectiva econômica, uma nova política econômica que vai ser desenvolvida na Europa, mais precisamente na Inglaterra. Nós vamos ter o liberalismo econômico. Liberalismo econômico que está atrelado ao capitalismo industrial. Então vamos ter liberalismo econômico. Beleza? Do Adam Smith. Tá? Então esse cara, ele defende a tese de que não deveria haver intervenção do Estado na economia. O que regularia o mercado seria a lei da oferta e da procura. E que todos os territórios mundiais, certo, deveriam estar livres para negociar com quem eles quisessem. Negociar produtos. Então, o liberalismo econômico, ele é uma clara, né, o liberalismo econômico é claramente contra a política econômica de intervenção do Estado na economia, aquilo que a gente chamou de mercantilismo. Então, liberalismo econômico contra o mercantilismo. Compreenderam? Então, o liberalismo econômico gradativamente vai substituindo o mercantilismo, ou seja, o capitalismo industrial substituirá o capitalismo comercial. Esse que a gente chamou de mercantilismo. Bom, então a ideia é liberar o mercado. Só que colônia, Brasil, estava envolvida no pacto colonial. Perfeito? Pacto colonial. Então, os ingleses, por exemplo, vão exigir de Portugal, ó, libera lá, velho, libera aquela economia. Só que Portugal ainda vai resistir até 1808. O difusão do pensamento liberal burguês, que é o iluminismo, gerando as contestações às práticas mercantilistas que eu falei para vocês. Então, a burguesia maior interessada, a burguesia inglesa, por exemplo, era a maior interessada em que acabasse com o sistema do pacto colonial, com a prática colonialista, que a gente chama de pacto colonial. Fim das tarifas alfandegárias, beleza? E esse pensamento liberal burguês era contra o Estado absolutista, ou seja, queria a descentralização política. Então essas são as ideias que estão ocorrendo lá na Europa. A filosofia iluminista. Beleza. Agora, vamos para cá, para a América do Norte. Vamos para a América do Norte. Lá na América do Norte existia uma colônia inglesa, duas colônias que a gente chama de 13 colônias inglesas. Tá? Então, essas 13 colônias inglesas da América do Norte, que é o atual Estados Unidos, os colonos ingleses, devido a uma política de interferência do reino inglês na economia das 13 colônias, então os colonos do norte e do sul se unem
e declaram a independência em relação à Inglaterra em 1776. Beleza, o que isso tem a ver, professor? É que os Estados Unidos, né, o atual Estados Unidos, eles se tornam independentes da Inglaterra em 1783, né, 1782, e eles colocam em prática as ideias iluministas. Então eles instituem pela primeira vez na história do Ocidente, do mundo, digamos assim, um Estado republicano, federalista, presidencialista com mandato temporário. Coisa que não existia. Geralmente o rei, ele transmitia o seu poder de caráter hereditário, correto? Então, a Constituição americana é uma Constituição liberal, tá? O modelo federalista que daria autonomia para os estados norte-americanos e influenciou bastante os movimentos emancipacionistas da América, do resto da América Latina. Compreenderam? Então, os Estados Unidos se tornam independentes e a sua independência vai influenciar movimentos emancipacionistas na América. Show de bola? Então, esse aí é o momento. Aí volta para a Europa. Na Europa, o século XVIII foi um século de crise também, né? Muita crise, principalmente depois de 1750. Terremotos, secas prolongadas, invernos rigorosos, tá? A existência ainda de estados absolutistas. Então, os franceses, embebidos com a filosofia iluminista, querendo ali o fim do absolutismo francês, dão início em 1789 à Revolução Francesa, inspiradas nas ideias iluministas. Mas eles tinham ali eles proclamavam 3 princípios, né? 3 manifestos, que seria a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Então, a igualdade de direitos, acabar com os privilégios nobiliárquicos, né? Acabar com a desigualdade jurídica e implantar a igualdade jurídica, que todos seriam iguais perante a lei. Beleza? A liberdade de expressão, liberdade religiosa, tudo que eles queriam aí, a fraternidade de viver em irmandade. Então, eles começam essa revolução em 1789, e durante a revolução, um grupo de revolucionários franceses, considerados radicais, de um partido político chamado de Jacobinos, eles tomam o governo da França, em 1793, 1794, institui o voto universal na França, sem distinção de renda, tá? Todos os cidadãos franceses com a idade adequada poderiam ser cidadão, homens, né? Simplesmente homens, não podia mulheres. E eles aboliram a escravidão nas colônias francesas. Então, esse período em que os jacobinos governaram a França, tá? Esse período vai influenciar movimento emancipacionista no Brasil também. Beleza? Então, nós temos aí. E a Revolução Francesa, ela termina em 1799 com a ascensão de Napoleão Bonaparte no poder francês, que em 1804 vira imperador. E as políticas expansionistas do imperador Napoleão Bonaparte vai mudar o contexto da geopolítica europeia e acarretando, inclusive, na transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Beleza? Então você tem esse panorama. Tem um conteúdo que a gente não fala muito para as carreiras militares, mas vem, né, pelo menos nos textos bases, vem tendo citações, que é a independência do Haiti. A independência do Haiti foi uma independência onde ela foi provocada por escravos do Haiti. Foi uma revolução de negros, de pretos do Haiti. Em 1804, os pretos haitianos, ou como eles eram chamados, de jacobinos negros do Haiti, proclamaram a independência do Haiti. Então, gente, isso provoca uma reação da elite agrária, exportadora e escravistas do Brasil, que temiam que no Brasil ocorresse uma revolução do modelo haitiano, haja vista que a quantidade de escravos, na verdade, a quantidade de pretos
no Brasil do século XVIII e XIX era superior à quantidade de brancos. Então, não esquece dessa informação, cara. É escravidão, tá no teu edital. Ok? Então, muitos dos senhores que participaram de movimentos emancipacionistas no Brasil eram contrários à pauta da abolição da escravidão no Brasil. Porque havia qual temor, qual medo? O haitiano. Entendeu? Havia o medo haitiano. Show? Entenderam aí? Certo? Então a gente tem esse panorama aonde repercute no Brasil. Aí a gente fala aqui do último, ó. Crescimento forte, fatores internos, opressão colonial, crescimento das camadas médias e intelectualizadas. Essas classes médias intelectualizadas eram justamente os mineiros, né? Que iam estudar na Europa, se formavam em advocacia ou medicina e voltavam para o Brasil com as ideias iluministas, com livros que eram proibidos a leitura para os portugueses. Entendeu? Livros do Voltaire, do Montesquieu, por exemplo, do Rousseau, principalmente. Mas embora que essa galera, essa elite brasileira não lia muito o Rousseau, porque as ideias deles eram democráticas demais, tá? Mas, enfim, essa elite intelectualizada traz essas obras escondidas no Brasil. E aí a gente já pode adiantar uma sedição que ocorreu no Rio de Janeiro, que é chamada Conjura do Rio de Janeiro. Ali havia uma sociedade literária do Rio de Janeiro que foi acusada, né, por opositores ali, por fofoqueiros, né, do Rio de Janeiro, que diziam que eles estavam tramando uma revolta, né, de independência do Rio contra Portugal e que eles teriam na sua sociedade livros proibidos. Então, assim, foi feita uma investigação, né, por parte das autoridades do Rio de Janeiro. A sociedade foi fechada naquele momento ali para fazer as investigações, mas no final do resultado ali constataram que não tinha nenhum, né, movimento emancipacionista e os caras que haviam sido presos foram libertados. Tá bom? Então você tem aí essa conjura do Rio de Janeiro. Embora aqui o que é mais cobrado nas nossas provas militares é a conjuração baiana e Confidência Mineira, certo? Essas sim são as mais cobradas. A questão da conjura carioca, vez por outra, ela vem ali espalhada nas alternativas, né, para confundir o aluno. Perfeito? Então, é isso aí. A gente vai fazer um breve intervalo e já já a gente volta com as principais características das sedições emancipacionistas. A Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates. É isso aí, já já a gente volta.